aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro Os Ensaios de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham. Na aula passada, falamos sobre o início de tudo, começando pela história de Buffett e passando pela trajetória da Berkshire Hathaway, seu conglomerado de empresas. Hoje vamos focar nos princípios básicos de investimento, fundamentais para a compreensão das estratégias citadas no livro. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre como funciona o mercado financeiro. Algumas empresas, geralmente após atingirem um certo sucesso no mercado, resolvem por livre e espontânea vontade abrir seu capital. Isso significa colocar à venda pequenos pedaços de participação na sociedade em troca de dinheiro. Com isso, essas companhias se capitalizam, enquanto os acionistas fazem um investimento apostando numa valorização desses pedaços, conhecidos como ações. Esses ativos costumam ser comprados através de intermediários como corretoras de ações, autorizadas pelo governo a comercializar esses papéis, e são negociados na Bolsa de Valores, responsável por publicar os preços de todos os papéis para o mercado. Mas o que determina o sobe e desce nos preços de cada ação? Para explicar esse conceito, vamos supor que você é um vendedor de água. Cada garrafa tem um custo de 50 centavos para ser produzida, e para ter lucro, você precisa vender por um valor maior que esse. Se conseguir vender cada uma por R$3, já consegue um bom dinheiro. Cansado de esperar por clientes num mesmo ponto, você decide sair por aí oferecendo as garrafas. Ao entrar num parque aquático, percebe que está cada vez mais difícil vender, pois parece que as pessoas não estão muito interessadas. Ao baixar o preço para R$1, as vendas finalmente crescem, mas com um lucro menor. E então você resolve ir para outra região, um deserto que possui atrações turísticas. Ao oferecer cada garrafa por R$1, não consegue lidar com a demanda, pois apareceu muita gente. Seu estoque acabou rápido e os lucros foram pequenos. No dia seguinte, volta com mais unidades, só que cobrando R$6 por cada uma. Demora mais para vender, mas mesmo assim, esgota todo o estoque, só que com um lucro muito maior. Percebeu? Apesar da água ser a mesma, o ambiente externo alterou a disposição de compra das pessoas. Quando estão no parque aquático, a demanda é baixa, pois existe água por todo lado, reduzindo a procura e te obrigando a baixar o preço. No deserto, todos estão com sede, aumentando a demanda e te permitindo elevar os preços. O valor da garrafa depende da qualidade da água e do lugar onde é vendida. Com ações é a mesma coisa. Quando a procura é grande, os preços sobem. Quando muita gente está tentando se livrar daquela empresa, as vendas fazem o preço cair. Dois animais representam essas forças, no jargão do mercado financeiro. O urso, que ataca derrubando suas presas, representa a queda nos preços. O touro, que ataca jogando as vítimas para cima, simboliza a tendência de alta. O segundo conceito da aula de hoje é conhecido como goodwill. A ideia é simples. Algumas empresas possuem características únicas, consideradas vantagens competitivas. Essas características incluem escala, valor intangível da marca, credibilidade, apelo emocional, entre outras. Empresas com goodwill possuem o poder de aumentar os preços, mesmo quando os mercados estão pessimistas, sendo menos vulneráveis a crises externas. Um exemplo de empresa com goodwill é a See's Candy, companhia de chocolates investida por Warren Buffett. Com $8 milhões em ativos em 1972, tiveram um lucro de $2 milhões. Em 82, tiveram 27 milhões de lucro, possuindo 11 milhões em ativos. E em 1995, lucraram 50 milhões, possuindo apenas $5 milhões em ativos. Isso significa que a See's Candy vale muito mais do que seus prédios e máquinas. Mesmo aumentando os preços, uma pessoa não deixa de comprar chocolates para a namorada numa data especial, pois o valor sentimental do produto supera qualquer crise, deixando clara a vantagem competitiva e duradoura do negócio. Existem mais 3 conceitos importantes para se entender a língua dos investidores: risco, retorno e diversificação. Suponhamos que você tenha R$100 mil e precise escolher o que fazer com essa quantia. Se escolher a grana no colchão, seu risco de perder o que tem é quase zero, mas também não vai ganhar nada, pois o dinheiro guardado não se multiplica. Outra alternativa seria apostar tudo na loteria. Já pensou se um dos bilhetes premiados te deixar milionário? Existe uma possibilidade de grande retorno, mas junto vem um risco de ficar sem nada. Percebeu? Investimentos de maior retorno sempre possuem um maior risco envolvido. A decisão depende se o medo de perder é maior ou menor que a vontade de ganhar. Ao optar por investimentos mais arriscados, uma pessoa aumenta as chances de ganhar muito, mas também tem uma possibilidade maior de perder. Por isso, devemos desconfiar de oportunidades com grandes retornos quando dizem que não tem risco nenhum. Isso não existe. Mas como minimizar os riscos sem abrir mão de parte do retorno? Muitos utilizam a diversificação. Imagine que ao invés de colocar o seu dinheiro num colchão ou em apostas de loteria, você resolve investir em uma ação. Se ela subir, você ganha dinheiro. Se cair, você perde. É tudo ou nada. A relação risco-retorno está lá em cima. No entanto,
Se comprar 10 ações de empresas diferentes, o mais provável é que tenha perdas em algumas e ganhos em outras, reduzindo o risco, mas conseguindo retornos menores, pois a chance de alta em 10 ações, é bem menor do que em uma. É o equivalente a colocar todos os seus ovos numa única cesta ou em várias. Conclusão: a diversificação ajuda a reduzir os riscos, mas sempre impacta nos retornos também. Vamos aprender ao longo das aulas a opinião de Warren Buffett sobre essa estratégia. Outras perguntas muito comuns entre os aprendizes de investidor são quais ações comprar e quando investir. Existem duas formas de analisar o cenário de mercado para responder a essas questões: a análise gráfica e a fundamentalista. O primeiro método geralmente não se preocupa muito com o tipo de ação, desde que o seu valor esteja em baixa, enquanto o segundo diz que devemos comprar ações de empresas conhecidas com valores subestimados pelo mercado, pois é mais importante conhecer os fundamentos da companhia do que ficar olhando para as oscilações diárias da bolsa. Os grafistas costumam pregar que o melhor momento para vender uma ação é quando ela está em alta e que não precisamos ficar muito tempo com ela, pois pode surgir uma oportunidade melhor a qualquer momento. Se não precisamos conhecer os negócios que estamos comprando, podemos ter uma carteira mais diversificada, mas esse método exige uma dedicação de tempo alta, pela necessidade de acompanhamento das cotações ao longo do dia. Para eles, os fatores externos possuem uma maior influência nos preços dos ativos, já que as compras e vendas são mais frequentes no curto prazo. Os fundamentalistas, por outro lado, acham mais inteligente ficar bastante tempo com uma ação, pois estamos investindo em algo conhecido e que trará frutos no longo prazo. Como é necessário conhecer os negócios, a carteira acaba sendo menos diversificada, mas a exigência de tempo é menor, pois depois de um estudo inicial, a tendência é não ficar comprando e vendendo todo dia. Já que o horizonte de análise é mais longo, fatores internos do negócio importam mais que as oscilações externas. Agora que aprendemos os conceitos principais, na próxima aula vamos saber a opinião de Buffett sobre os dois métodos de análise e entender a fundo suas estratégias. Hoje apresentamos a base necessária para entender os princípios do mercado financeiro, fundamentais para a compreensão das estratégias adotadas por Warren Buffett. Na aula 3, vamos aprender como ele escolhe suas empresas, misturando o perfil de investidor e empreendedor. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!